E aí, empacou ou desempaca comigo? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica e dando início à nossa playlist de resumos. O desempaque, para você que não sabe, são os resumos em média de 5 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes exato. E a gente está dando início à nossa playlist de sociologia. Já tem de história, história do Brasil, história geral. E hoje o início da sociologia, positivismo de Auguste Comte, ou Auguste Comte, como vocês quiserem chamar. Lembrando que minhas redes sociais estão todas aqui, eu geralmente preparo essas aulas ao vivo na Twitch, gravo ao vivo, aviso nas minhas redes sociais e também todos os textos que eu coloco aqui nessas tarjas para vocês, eu coloco aqui na descrição para facilitar sempre para vocês estudarem aí para o Enem. Vambora, gente, vamos então começar. Lá no século XIX, a sociologia tem início lá com Auguste Comte, ou o francês Auguste Comte, que vai ser influenciado por movimentos que estão acontecendo desde o final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, as chamadas revoluções burguesas. Ele consegue perceber as transformações que as sociedades estão tomando, principalmente quando a gente fala da Revolução Francesa em 1789, que derrubou o absolutismo monárquico, o antigo regime na França, colocou em voga um poder, uma revolução de caráter burguês, mas que você teve participação popular. O Auguste Comte, ele vai definir para a gente que é preciso estudar a sociedade através de métodos, sem achismos e sem senso comum, sabe? Fugindo do senso comum. Falar assim, é preciso estudar a sociedade através de um método ou de métodos que você criar, mas que sejam coerentes. Você pode concordar ou discordar, mas que tenham coerência. Naquele caso, no século XIX, o que você tinha de ciência mesmo eram as ciências da natureza, tá bom? Então a ciência da natureza, a questão evolutiva da ciência da natureza, o modelo de classificação das ciências da natureza. Então o método criado pelo Auguste Comte, que vai ser o positivismo, ele vai ser baseado, vai ser inspirado nos métodos da ciência da natureza. A gente pode concordar ou discordar, mas uma coisa é muito importante, a gente precisa entender que foi importante o positivismo para definir para a gente que sociedade se estuda com método e não com achismo, certo? Então nós temos agora, é interessante que a sociologia, né, a ciência que estuda a sociedade, ela puxa outras áreas do conhecimento das humanidades para se tornarem ciências também, como, por exemplo, a história. Então a história está ligada a isso. É muito importante definir isso para vocês. E o positivismo, que é o método do Auguste Comte, ele é extremamente didático para a gente entender. Ele é, então, uma doutrina, certo? Que tenta buscar muito mais a razão, certo? Tenta valorizar a razão, o método, se afastando de crenças e tradições para poder estudar a sociedade ou para poder compreender a sociedade. Isso é muito importante. O lema para a gente ele é muito didático. O lema do positivismo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que ele está querendo dizer aí? Amor. O amor corresponde a todas as nossas ações, individuais ou coletivas, enquanto sociedade. A ordem significa que é a manutenção de tudo que deu certo nessa sociedade, tudo que é belo na nossa sociedade, a gente mantém a ordem. E o progresso é a evolução da ordem, tentar melhorar ou potencializar. O método positivista de entender a sociedade, segundo Comte, é o método de que a sociedade ela passa por um processo evolutivo. Lembra que eu falei para vocês que o positivismo, as ciências sociais, naquele período do Auguste Comte era baseado no que se tinha de ciências da natureza? Um processo de evolução. Então, por exemplo, o Auguste Comte ele fala que nós já tínhamos passado por fases, por uma fase, por exemplo, mais religiosa, uma fase mitológica, a sociedade já tinha com crenças mitológicas, depois passou por uma fase metafísica, até chegar numa etapa que é a etapa da razão, que é a etapa já pós Revolução Industrial, etapa já pós essas revoluções, então é preciso seguir essa ordem. Então, na concepção do positivismo, há uma
a sociedade ela caminha por uma ordem, ela vai caminhando por uma ordem e vai evoluindo. Você pode concordar, como eu falei para vocês, ou vocês podem discordar, não tem importância. Mas o positivismo ele é extremamente importante porque ele define para a gente o primeiro método para estudar a sociedade, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, que é rápida, mas na verdade é um resumo para vocês lembrarem do que se trata. E vou ficando por aqui. Amo vocês, de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!